Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Paulo Roberto Andrade. Ele escreveu o testemunho dele aqui no canal, do batismo dele, os pais dele. Gratidão por compartilhar, meu irmão. Forte abraço para você e para sua família. Vou mandar um forte abraço aqui também para Ana Cláudia Silva Melo. Ela escreveu aqui: Oi, irmão Vanderlei. Que a paz esteja com você. Deus abençoe por levar as boas novas de Jesus pelo mundo. Forte abraço. Gostei da sua mensagem, Ana. Muito obrigado. Forte abraço para você. Essa parte de levar o evangelho para todo mundo, vocês podem ajudar. O simples fato aí de vocês colocar um joinha no vídeo aí, quem assiste pelo YouTube, isso mostra no YouTube que o vídeo ele é relevante, que a mensagem ela é relevante e aí espalha para mais pessoas, Automaticamente o YouTube vai lá e disponibiliza, para outras pessoas ver também. Então vocês também estão fazendo parte de compartilhar o evangelho. Cada comentário de vocês, se vocês comentar pelo menos aí no comentário dizer assim, até amanhã, isso aí já o YouTube entende como um engajamento, que tem um entrosamento no canal e compartilha com outras pessoas, tá bom? Então, gratidão pelas mensagens de você. Gostei muito da sua mensagem, Ana. Forte abraço para você e sua família. Vou ler aqui a mensagem também da Ana Cláudia Silva Mello. É a mesma, Só que ela mandou de novo aqui. Aqui ela mandou aqui dizendo, manda um oi, Eu acabei de mandar e ler a mensagem dela aqui. Bom, e eu vou ler a mensagem aqui da Dona Santa, A Dona Santa escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Sou grato pelas mensagens e todos os dias aprendo mais, A respeito de aprender mais, eu tô mandando pelo WhatsApp a descrição do meu vídeo inteira, tá bom? Todo o estudo que eu faço ali, na medida do possível, eu faço uma descrição. E às vezes eu vou pôr no YouTube, não cabe tudo, só cabe 5.000 letras ali. Às vezes passa um pouco. Então, se você quiser a descrição da mensagem que eu estou compartilhando hoje e das outras que eu compartilhei essa semana, me manda uma mensagem aí no WhatsApp que eu mando para você a descrição aí da mensagem, tá bom? E quem tiver mais tempo também tem a aula, do 5h20 da manhã que eu compartilho online, todos os dias de segunda a sábado, 5h20 da manhã. Meu WhatsApp está disponível aí na descrição do vídeo no final. Se quem quiser me mandar uma mensagem perguntando alguma coisa, fica à vontade. Continuando aqui na mensagem da Dona Santa, ela falou que aprende mais e mais. Aí ela falou aqui, mas eu sempre comento, mas você não fala nada, Fiquei com dó aqui, desculpe, irmão, acho que eu não tinha observado. Aí ela continua aqui: gostaria que o irmão falasse o nome da minha cidade, Araripina, Pernambuco. Vou ficar muito feliz. Eu amo suas aulas e até amanhã. Então, um forte abraço aí para Dona Santa. Até amanhã, tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue-me de hoje aqui. Vou compartilhar com vocês aqui Zacarias capítulo 3. Aqui em Zacarias capítulo 3 é uma das visões que Deus deu a Zacarias. No livro de Zacarias aqui são 8 visões, tá bom? Que ele vai tendo aqui. Muitas vezes eu tento estabelecer um padrão, para estudar, no capítulo 1, 2, mas não dá tempo. O que eu estou fazendo, Eu gosto de utilizar esse padrão, mas eu não posso colocar como regra, Porque senão eu estou cortando a revelação do Espírito Santo. A gente sempre tem que estar aberto para a revelação. Então eu sigo esse padrão de estudar capítulo por capítulo, mas, por exemplo, as 8 visões que Zacarias teve aqui, uma que mais me tocou que eu estudei essa semana é essa que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então eu vou dar prioridade a ela e não vai dar tempo de compartilhar as 8 durante a semana, mas eu vou pegando as principais. As principais não significa que é a mais importante, significa que é aquela que Deus tocou no meu coração. Ou seja, no sentido de que eu sempre oro para saber o que eu devo compartilhar com vocês. E aí, aquilo que Deus toca é o que eu venho compartilhando. Vamos aqui então para Zacarias, capítulo 3, versículo 1 em diante, Zacarias 3 é apenas 10 versículos. Vamos ver se a gente consegue chegar no final aqui. O versículo 1 diz assim: E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então vamos lá. Aqui Zacarias, esses
as 8 visões que ele teve ali, né? Enquanto ele dormia, o anjo tocava nele, ele acordava e aí o anjo falou, olha essa visão. E aí ele viu uma visão, ele viu o sumo sacerdote, Josué, né, de pé. Aqui é a figura de um tribunal de Deus, tá bom? Então Josué, ele se apresenta como tribunal aqui de Deus. Lembrando que o sumo sacerdote, ele representava o povo, né, na hora do altar ali, para fazer a oferta ao altar pelo povo. Então aqui o sumo sacerdote, aqui Josué, ele está representando, ele compareceu perante Deus, perante o tribunal de Deus, representando toda Israel. Então, todos nós compareceremos perante o Senhor no tribunal. Tá bom? Então, uma observação a se fazer aqui. Tá bom? Então, esse sacerdote Josué, ele representa toda a Israel. E aí diz aqui, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, né? A palavra Satanás aqui no hebraico, ela significa opositor ou acusador, né? E opor-se, né? Opor-se aqui, né, significa acusar, tá bom? Aqui por que fala, né, que Satanás está sobre a sua mão direita, né? Algumas pessoas podem ficar confusas sobre isso, né? Como assim a mão direita ali, né? Bom, aqui está sendo representada a figura de um tribunal. Então Zacarias, ao ver os tribunais naquela época, eles eram na porta da cidade, mas também tinha os lugares de cada pessoa que tinham que ficar. E aquela pessoa que era o requerente que estava acusando, ele ficava à direita. Por isso que aqui está dizendo que Satanás estava à direita, tá bom? Vamos lá para o versículo 2 aqui. Algo bem importante que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Que o Satanás, ele vem, né, acusar aqui, mas se opor... Não sei se vai dar tempo de eu ler tudo aqui, mas é interessante, eu gosto muito quando... No livro de Jó, quando Satanás ele vem ali fazer parte de acusador, e ele fala para o Senhor, né? O Senhor fala para ele, você viu meu servo Jó, como ele é dedicado, como ele é fiel em todas as coisas? E aí Satanás ele fala, mas debalde, né? Também, né? Você cerca ele de bênçãos, né? Ele insinua que Jó ele está guardando os mandamentos de Deus, que ele é fiel a Deus por causa da prosperidade dele. Né? E não é isso, né? E no livro de Jó consegue demonstrar ali que Jó ele perde tudo, mas ele não perde a fidelidade dele a Deus, ele continua fiel a Deus até o fim ali, tá bom? Então eu gosto dessa parte aqui do livro de Jó também, que o inimigo ele se apresenta como um acusador ali. Vamos aqui, Zacarias 3, versículo 2, diz assim, porém o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda, e não é este um tição tirado do fogo? Vamos por parte aqui, eu gosto de explicar versículo por versículo, mas é um pouco mais demorado, né? Então quem puder vir na aula de 5h20 da manhã, ou pegar na descrição aí, pedir pelo WhatsApp, vai ter uma compreensão maior das anotações aqui, tá bom? Bom, no YouTube eu não posso prolongar muito a mensagem, porque as pessoas não gostam muito da mensagem muito longa. Então aqui no versículo 2, quando fala aqui, porém o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Aqui a gente observa que quando Satanás, ele veio no versículo 1 ali se opor, a acusar, né? Acusar quem? Josué, que era o sacerdote, que estava representando ali toda a Israel. Quando ele veio acusar, ele nem soltou o verbo, nem chegou a falar, e o Deus já repreendeu. Ele falou, aqui não, vai embora. Né? E mandou o inimigo embora ali. Ele falou, eu escolhi Jerusalém, eu escolhi Israel, eu escolhi este povo. Deus quer salvar a gente, então Deus nos escolheu. Né? Claro, Deus ele sempre quer nos salvar, mas também nós temos que obedecer, né, às ordens do Senhor, conforme ele vai estar explicando aqui também. Né? Então ele repreendeu e falou que escolheu o Senhor aqui. E aí ele fala, né, não é este um tição tirado do fogo? Né? Tição tirado do fogo é um pedaço de brasa tirado do meio da fogo ali. Quando a brasa, se você deixar ela lá no fogo, ela vai se consumindo, acaba com tudo. Então, um tição, um pedaço de madeira ou um pedaço de brasa tirada do fogo, ela apagando, ela fica ali ainda viva, né? Não se consome toda, é essa a ideia aqui. Então, o Senhor, antes que toda Israel fosse se
consumida por conta da Babilônia, por causa que estava em cativeiro, o Senhor tirou um tição do fogo, da fornalha da aflição, tirou ali, tá bom? Então preservou. Então o Senhor está falando aqui, eu já castiguei o povo, ou seja, esse tição de fogo que saiu aqui, eles são mais fiéis, eu tirei eles, eu escolhi esse povo. Então, o que o inimigo queria? Queria que o Senhor condenasse toda a Israel. Por isso que ele estava ali como acusatório aqui, tá bom? Vamos aqui para o versículo 3. Josué estava vestido de trajes sujos e estava diante do anjo. Essa parte aqui que fala o anjo, tá bom? Diante do anjo é o anjo Senhor, é o anjo, é o próprio Deus, ele estava perante o próprio Deus, tá bom? O versículo, né, diz que ele estava vestido de trajes sujos, né, roupas sujas aqui. Então a gente nota que, embora Deus ele não tivesse deixado Satanás acusar Israel dos pecados dele, não significa que Israel não tinha pecado. Israel tinha pecado, nós temos pecados, né? Mas Deus ele conhece os nossos pecados, mas ele não está aqui flagelando a gente por causa do nosso pecado. Ele vai fazer tirar essa roupa suja, esse simbolismo de pecado e colocar vestes novas, né? Vamos continuar aqui, ó, versículo 4. E então respondeu e falou ao que estava diante dele, dizendo: tira-lhe estas trajes sujos. E disse-lhe: eis que fiz passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes novos. Aqui nós devemos lembrar do contexto histórico, que é a construção do templo, e dentro do templo, para entrar no templo, eu deixei algumas referências aqui, tinha as roupas sacerdotais, eles tinham que se vestir, se lavar, se limpar. Então o Senhor está tirando as roupas sujas, conforme ele falou aqui, simbolizando os pecados, as suas iniquidades, está tirando as suas iniquidades, para que você possa entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Eu amei esse capítulo aqui, tá bom? Para compartilhar com vocês. Então o Senhor tira essas roupas velhas e coloca uma roupa nova, tira a sua iniquidade e te dá uma nova vida. Gostei demais aqui. O versículo 5 continua assim: e eu lhe pus, e eu disse, né? E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Essa mitra limpa sobre a sua cabeça, aqui quem está falando agora é Zacarias. Ele está dando uma sugestão, né? É colocar um gorrinho ali na cabeça, né? No templo isso significa ser coroado, né? Ou estar vestido de modo a ajudar outras pessoas ali para fazer ordenanças por meio do sacerdócio, conduzir outras pessoas para fazer ordenanças ali, tá bom? Então isso significa a mitra aqui. Então aqui o próprio Zacarias, ele dá uma sugestão que coloca essa mitra, e aí ele fala de várias vestes, né, que é colocada ali, colocar sobre os pés, tudo. E o Senhor aprova isso, ele quer realmente que nós possamos ser uma nação de sacerdotes, né, de ajudar as pessoas a ir no templo. Eu gostei muito dessa parte aqui, o Senhor aprova. O versículo 6 e 7 diz assim: e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo... Aqui quando fala que o anjo do Senhor, o Senhor protestou, eu peguei a tradução aqui, significa que... não é que Deus foi contra. Deixa eu pegar aqui direito. O Senhor advertiu, né? Fez exigências, é o que significa aqui. O Senhor fez exigências. Já que quando a gente entra no templo, ou até mesmo quando nós vamos ser batizados na igreja, a gente troca de roupa também, coloca aquelas roupas brancas que tem um simbolismo aqui. Então a gente troca de roupa também e se lava, então é batizado ali. Então para entrar no templo também é trocado de roupa. E olha o que acontece aqui. O Senhor, conforme o versículo 6 aqui, o Senhor protestou Josué dizendo... Protestou significa fez exigências. Quais são as exigências que ele fez? Ou quais são as exigências que Deus faz àqueles que entram no templo? Lembrando que fazemos convênio com o Senhor no templo. Versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observardes as minhas ordenanças, e também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e darei livre acesso entre os que estão aqui. Né? Então o Senhor exige, né, daquelas pessoas que entram no templo, ou seja, fazendo como um convênio,
que eles obedeçam, andam nos seus caminhos, observe as ordenanças que estão fazendo ali, observa bem o que você está prometendo para você cumprir. Né? E assim como você promete no batismo, guardar os mandamentos de Deus, cumpre esses convênios que você está fazendo, tá bom? Então eu gostei dessa parte também. Versículo 8 diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos, porque eis que eu farei vir ao meu servo o renovo. Aqui ele está falando, né, quando ele fala aqui para Josué, que é sumo sacerdote, ele está falando para toda Israel, tá bom? Que ele e os companheiros, ou seja, nós devemos ajudar. Essa mensagem até o versículo 10, ela vai falar de levar as pessoas, de fazer a obra missionária e ajudar as pessoas a ir até o templo. Mas esse versículo 8, ele termina aqui dizendo, né, sobre que ele enviaria o seu servo, renovo, né? Aqui o servo renovo que ele enviaria é o próprio Jesus Cristo, né? Eu peguei algumas referências aqui, que nem Zacarias capítulo 9, versículo 9, vou ter que ler, diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo, trazendo salvação, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia aqui de Zacarias, ela tá lá no livro de Mateus, né? O cumprimento, quando é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus Cristo manda os apóstolos ir lá e buscar uma jumentinha, né? E aí trazer a jumenta e a jumentinha junto ali. Alguém até vê mexendo ali, mas Jesus Cristo já tinha instruído, falando assim, ó: o meu mestre precisa, e depois manda trazer de volta. E aí a pessoa liberou a jumentinha ali. Jesus Cristo senta, né? O símbolo de um rei entrar montado numa jumentinha numa cidade era sinal de paz, tá bom? Se ele viesse montado num cavalo, era sinal de guerra, tá bom? Dependendo da cor do cavalo aí, tem outro simbolismo também, tá bom? Mas montado numa jumentinha sempre significa paz. Então aqui, quando Zacarias fala no versículo 8, né, que a gente está aqui, que o Senhor vai vir, né, como um renovo, ele vai vir em paz. Ele está falando da vinda de Jesus Cristo. Aliás, todo o tempo, o trabalho que nós fazemos, convênios, se Cristo não tivesse vindo e cumprido a expiação dele, nada disso valeria a pena, não faria sentido nada, tá bom? Vamos aqui para o versículo 9, que diz assim: porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estarão 7 olhos, e eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Né? Bom, aqui é referência sobre a expiação, que Cristo tiraria a iniquidade dessa terra. Né? Algumas pessoas podem questionar aqui, mas como assim em um dia? Né? A expiação de Jesus Cristo durou mais que um dia. Teve lá no jardim do Getsemane, né, onde ele suou sangue por cada um de seus poros, né, pelos nossos pecados, as chicotadas que ele levou, a coroa de espinho, e até mesmo na cruz. Quando ele estava na cruz, parte da dor, né, que ele sofreu no jardim do Getsemane também veio ali na cruz. Né? Então tudo isso é expiação, né, e não durou um único dia. Mas a expiação, ela tem um efeito eterno, tá bom? Ela redime toda a humanidade aí da morte física, e a morte espiritual tem o poder de livrar a gente da morte espiritual, afastamento da presença de Deus. Porém, o Senhor exige certas coisas, conforme ele mencionou no versículo aqui. Então aqui quando diz, né, em um só dia, está fazendo referência ao Yom Kippur, o dia do perdão, tá bom? Que significa a expiação de Jesus Cristo. Aqui quando fala também, né, que no começo do versículo 9, eis aqui uma pedra que pus diante de Josué. Diante de Josué, Josué representando toda Israel, entrando no templo, tem tudo isso. Uma das interpretações aqui que eu gosto muito é que essa pedra é Cristo, né? É a rocha. Cristo é a rocha da nossa salvação. Então a pedra que foi colocada diante de nós para nos salvar é Cristo. É uma das interpretações que eu gosto. Agora, as escrituras não têm só uma interpretação, né? Ela se cumpre múltiplas vezes, tá bom? E aqui também essa pedra também significa algo que você vai entrar no templo, né? E vai receber,
também uma pedra branca, conforme mencionado lá em Apocalipse, né? Primeiramente, simbolicamente, você recebe, e também futuramente, né? Você vai ter uma pedra branca na qual você vai ter revelações e assim por diante, tá bom? Então, eu vou deixar a mensagem por aqui. Quem quiser a descrição do vídeo que tem mais detalhe, me pede aí no WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? E quem tiver tempo, vem estudar comigo aí 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 horas da manhã, é um tempo a mais para nós estudarmos as Escrituras juntos. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.